Olá! Está começando agora mais uma aula de História do programa Educa Balsas. Eu sou a professora Priscila e eu vou te acompanhar nos estudos sobre o tema Movimentos Sociais na Primeira República. Esta é uma aula que dá continuidade à aula anterior sobre os aspectos sociais e econômicos e políticos do período da Primeira República, que também é denominada República Velha. Então vamos aqui a algumas informações sobre a nossa aula. Esta é uma aula direcionada para os estudantes do 9º ano. Esse assunto ele faz parte da unidade temática denominada O Nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do século XX. Ao longo desta aula, nós vamos buscar desenvolver a seguinte habilidade da BNCC, que é a de descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência da República no Brasil. Então, bora lá para a nossa aula. Então, antes de falar sobre esses movimentos sociais que ocorreram ao longo da Primeira República, vamos ver um pouquinho como que era o contexto daquela época. Vimos na aula anterior que a Primeira República corresponde ao período que foi de 1889, quando foi proclamada a República aqui no Brasil. Lembra do feriado do 15 de novembro? Então, e esse período da Primeira República terminou em 1930, pessoal. Ao longo de toda essa fase, a gente teve o quê? Um controle político das oligarquias, que eram um pequeno grupo formado por latifundiários, por fazendeiros, né? E também a importância dos militares, que foi outro grupo que teve relevância e destaque ao longo da Primeira República. Inclusive, você lembra que na aula anterior eu falei que a Primeira República é uma fase dividida em República da Espada, período governado pelos militares, e República Oligárquica, um período em que a presidência da República estava nas mãos de fazendeiros, de latifundiários, principalmente de São Paulo e de Minas Gerais, dando ali origem ao termo de República do Café com Leite. Outra característica desse período aqui, gente, era a troca de favores na política e as fraudes eleitorais. Nós vimos também que esses grupos realizavam uma série de fraudes buscando se apoiar e se manter no poder. Então nós tínhamos o quê? Um governo das elites, certo? Voltado para as elites. E assim a gente tinha o desrespeito aos direitos sociais e as questões sociais e de direitos e de cidadania que não eram realizados em relação às classes mais baixas, às classes populares. Então a gente tinha uma elite que buscava apenas se beneficiar, sobretudo. Então, conhecendo o contexto, vamos lá para esses movimentos sociais e vamos começar estudando um pouquinho dos movimentos rurais messiânicos, pessoal. Esses movimentos rurais messiânicos que nós vamos estudar são a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. E antes de falar especificamente sobre cada um deles, eu quero explicar aqui. Messiânicos são esses movimentos que têm um líder religioso, alguém que prega ali uma mensagem religiosa e alguém que é seguido por uma multidão, ok? Então, essa é basicamente uma característica desses dois movimentos que nós vamos estudar agora. Vamos começar aqui com o movimento social de Canudos, também conhecido como Guerra de Canudos, que foi um movimento que ocorreu lá no sertão da Bahia, tá? E teve como líder o Antônio Vicente Mendes Maciel, apelidado de O Conselheiro. Por isso que a gente diz Antônio Conselheiro, pessoal. Quem fez parte desse movimento? Tá? Muitos sertanejos que passaram a seguir Antônio Conselheiro, que pregava uma mensagem religiosa, uma mensagem baseada na Bíblia, tá? E para vocês entenderem por que essa população seguia Antônio Conselheiro, é preciso que a gente pense um pouquinho sobre a realidade daquela época, tá? No sertão da Bahia havia muita pobreza, muita dificuldade, a maioria das pessoas viviam em péssimas condições, viviam em situação de vulnerabilidade e ainda havia a questão das secas que eram constantes, agravando ainda mais a situação de penúria da população.
E foi nesse contexto que apareceu Antônio Conselheiro pregando essa mensagem religiosa, uma mensagem que trazia esperança e uma mensagem na vinda de um Messias, de alguém que vinha para poder salvar essas pessoas, né? Então eles viram nesse líder e nessas pregações de Antônio Conselheiro ali uma esperança em dias, tá? E numa vida melhor, certo? E foi assim, seguindo Antônio Conselheiro, que no ano de 1893, esse grupo de pessoas, estima-se que já seguiu Antônio Conselheiro mais de 3.000 pessoas. Eles acabaram se instalando em uma fazenda às margens do rio Vaza Barres, certo? E lá fundaram uma comunidade que inicialmente foi chamada de Belo Monte. Depois essa comunidade passou a ser chamada de Canudos e por isso, tá, esse movimento tem esse nome de Guerra de Canudos. E essa comunidade ela foi fundada lá no sertão baiano. E na comunidade de Canudos, pessoal, as pessoas viviam de forma comunitária. As pessoas contribuíam, trabalhavam e dividiam ali aquela produção. As pessoas, elas não viviam de forma luxuosa, não viviam tão bem assim. Só que comparada à vida fora do Arraial de Canudos, as pessoas viviam muito bem. E assim, muita gente aderiu a essa comunidade, passou a ir para essa comunidade e a comunidade de Canudos crescia cada vez mais. Notem aqui nessa imagem que é uma fotografia que mostra um morador de Canudos em frente à sua casa. A gente nota aqui pelas vestimentas dele que era um sertanejo muito simples, a casa de pau a pique coberta de palha. Então, aqui é mais ou menos um retrato da situação e das condições em que essas pessoas viviam na comunidade de Canudos e que ainda assim era muito melhor do que a vida fora dessa comunidade. E então, com o crescimento de Canudos, muitos grupos se sentiram ameaçados com Canudos. E então esses grupos eram os coronéis, a Igreja Católica e o governo republicano do Brasil. Os coronéis, pessoal, começaram a ver ali com certa desconfiança o crescimento da comunidade de Canudos, porque eles poderiam perder ali a mão de obra, já que muitas pessoas iriam preferir estar na comunidade do que se sujeitar muitas vezes à violência e às ameaças sofridas, muitas vezes trabalhando nas fazendas dos coronéis. Outro grupo, a igreja, também se sentiu ameaçada porque muitas pessoas passavam a seguir os ensinamentos de Antônio Conselheiro. A própria comunidade de Canudos, quem vivia lá, ouvia as mensagens desse líder, ok? Então, havia ali uma certa desconfiança em relação aos membros da igreja, já que Antônio Conselheiro não era ali um representante ali formado da Igreja Católica, não era um líder religioso propriamente dito, né? E o governo republicano, diante de muitos boatos, vendo ali o crescimento da comunidade de Canudos e também diante de algumas posturas de Antônio Conselheiro, como as críticas à cobrança de impostos, começou a denominar e a taxar Antônio Conselheiro de monarquista. Até porque, além de se recusar a pagar alguns impostos da República, impostos que Antônio Conselheiro criticava, Antônio Conselheiro também criticava, pessoal, o Estado laico. O que é o Estado laico? A separação entre Estado e Igreja. Essa situação de Estado laico, ela passou a existir com a implantação da República. Durante a monarquia, o Estado e a Igreja, eles tinham uma certa união por meio da instituição do padroado. Então, essa crítica de Antônio Conselheiro aos impostos republicanos e também a esse Estado laico, acabou resultando para ele ali uma taxação de que ele era monarquista e que ele defendia o retorno da monarquia. E assim ele seria um inimigo da República. Então a gente tinha o quê? Vários grupos com motivos para atacar e se colocar contra a comunidade de Canudos, e foi o que aconteceu. O governo republicano realizou algumas expedições para tentar colocar fim a essa comunidade. Ao todo, gente, foram 4 expedições oficiais armadas para poder colocar fim à comunidade de Canudos. Foi um período e foi uma fase
foram expedições muito violentas e que resultaram na morte de muitas pessoas, principalmente de membros da comunidade desse arraial. E há um livro denominado Os Sertões, esse livro de Euclides da Cunha, que é um livro onde está narrada essas expedições. Nesse livro também Euclides da Cunha foi um jornalista que acabou testemunhando e acompanhou essas expedições. Ele narra qual era a situação do sertão, do Nordeste baiano naquele período. Ele narra também qual era a condição dos sertanejos daquela região e, por fim, ele narra essas expedições, como que ocorreram essas resistências, como que foram esses ataques, por que foram as 4 expedições. Então, tudo isso ele conta nesse livro que eu indico para vocês. Então, fica essa dica de leitura. Um outro movimento rural messiânico foi a Guerra do Contestado, que ocorreu de 1912 até 1916. Tal como Canudos, esse movimento também, ele teve início ali com um grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade, nesse caso camponeses, indígenas, operários desempregados, né? Pessoas que haviam perdido suas terras, que passaram a seguir um líder, no caso José Maria, que era um beato que pregava ali uma mensagem religiosa. Tal como Canudos, essas pessoas acabaram se fixando em alguns locais ali, dando início a comunidades. Tá? Mas agora vamos entender, pessoal, por que a Guerra do Contestado recebeu esse nome. Bom, essa denominação ela ocorre por conta que todo esse evento, a formação dessas comunidades, esses acontecimentos ocorreram em uma região que era disputada entre os estados do Paraná e de Santa Catarina. Como cada estado contestava esse território, não havia ali uma fronteira demarcada, então essa região era chamada de Contestado e daí vem o nome. Então vamos conhecer um pouquinho, pessoal, entender como que se deu essa formação dessas vilas e como foi que essa população começou a seguir o líder José Maria, né? Por que elas fizeram isso? Bom, desde o finalzinho do século XIX, que muitas pessoas estavam perdendo o território por conta da expansão das fazendas. Essas pessoas eram, em sua maioria, camponeses, poceiros e também indígenas, que passaram a não ter onde morar. No início do século XX, um projeto do governo para a construção de uma ferrovia que ia ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul acabou contribuindo ainda mais para a desapropriação de muitas pessoas que habitavam essa região do Contestado. Por fim, ao final da construção dessa ferrovia, ali muitos operários que eram moradores locais acabaram desempregados e sem terras. Diante dessa situação, essas pessoas passaram a ouvir as pregações de José Maria e assim foram se estabelecendo nessa região do Contestado, ok? Fundando ali uma espécie de vilas ali, o que seria um início ali de uma comunidade tal como a que aconteceu em Canudos. Diante dessa situação, claro, os latifundiários e coronéis não viam com bons olhos essa formação, né, esse segmento dessa população, né, essa adoração dessa população em relação ao líder José Maria. E assim, o governo federal passou a combater, com a ajuda dos governos desses estados e também dos coronéis, passou a combater esse grupo de pessoas, né? Aliás, esses grupos de pessoas. E foi assim que começou, né, o conflito denominado Guerra do Contestado, um conflito bastante violento que teve fim com a derrota, né, dos moradores, né, dessa região, né, dos seguidores de José Maria, que também morreu durante o conflito. Foi um conflito bastante violento e que mostra como que o Estado tratava questões sociais, tá? Outro evento, um movimento social que aconteceu no meio rural, que não é um movimento messiânico, tá? Foi o denominado cangaço, pessoal.
O cangaço era uma espécie de prática de banditismo social em que grupos armados, eles invadiam fazendas, saqueavam armazéns, invadiam cidades e praticavam uma série de violências. Tá? Por isso que a gente diz que o cangaço ele era uma prática de banditismo social. E o intuito, né, do cangaço era realmente exercer a força ali por meio da imposição da violência. Eram grupos bastante temidos e que viviam ali, se estabeleceram e andavam ali pelo interior do Nordeste. Ok? E uma coisa que é muito importante a gente considerar é que quando a gente fala de cangaço, tem-se a impressão de que o cangaço era apenas um movimento, que eram grupos pelo menos semelhantes, mas não era assim que funcionava. Tá? Havia dentro desse movimento do cangaço, tinha os mercenários, aquelas pessoas que realizavam certos serviços em troca de pagamento. Havia também aqueles que eram apoiados, né, e trabalhavam para os coronéis. Eram esses espécies de capangas, de jagunços, que realizavam ali o trabalho sujo ali desses coronéis, certo? E tinha aqueles grupos independentes, de pessoas insatisfeitas com alguma situação que acabavam formando esses grupos armados e que saíam pelo interior do Nordeste, impondo ali o medo e praticando violências. Apesar de que haviam aqueles que eram contrários a esse tipo de violência, mas ainda assim eram grupos que saqueavam fazendas e que invadiam as cidades e realmente espalhavam o terror pelo Nordeste. Entre os líderes, pessoal, do cangaço mais conhecidos da história está o Lampião, tá? E a sua companheira Maria Bonita, que é considerada a primeira mulher a ingressar no cangaço. Okay? Ela não foi a única, muitas outras mulheres também fizeram parte desse movimento. Okay? E o cangaço ele teve fim na década de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, através das expedições denominadas Volante, que eles enviaram para poder colocar fim a essa prática que era bastante comum no sertão nordestino, tá bom? E aí, como resultado dessas investidas e desse combate do governo ao cangaço, acabou que o grupo de Lampião, por exemplo, foi pego em uma emboscada, eles foram mortos e suas cabeças foram arrancadas, depois expostas em vários lugares, como vocês podem observar nessa imagem aqui, que mostra ali a exposição das cabeças de Lampião, de Maria Bonita e dos outros membros do seu bando que foram pegos nessa emboscada. E então, o cangaço é considerado, gente, um movimento que surgiu ali daquele contexto de dificuldade, de miséria, um contexto de violência praticado pelos coronéis que impunham muitas vezes a sua vontade, aliás, na maioria das vezes impunham a sua vontade por meio da força e das ameaças. E agora vamos ver um pouquinho sobre as chamadas revoltas urbanas. Vamos começar, pessoal, com a revolta da vacina, depois vamos ver um pouquinho sobre a revolta da chibata. Bom, a revolta da vacina foi uma revolta que aconteceu em 1904 na cidade do Rio de Janeiro, tá? E a causa desse movimento, gente, foi o descontentamento de parte da população com as reformas urbanas e pela resistência à vacinação. Bom, vamos entender um pouquinho qual era o contexto social do Rio de Janeiro lá em 1904. Bem, no início do século XX, pessoal, foi iniciado ali um processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro. Para isso, uma série de reformas urbanas seriam necessárias, então alargamento de estradas, né, fazer outras construções mais imponentes, mas para isso era necessário demolir algumas construções que já haviam. Imaginem só, algumas construções, no caso os cortiços, eles foram demolidos para poder dar lugar a todo esse desenvolvimento e a essa modernização. Mas olha só quem habitava essas moradias, pessoas das camadas populares, que acabaram sendo obrigadas a se estabelecer em outros locais
ali na periferia do centro do Rio de Janeiro. Foi nessa época que começou ali a formação das favelas. As pessoas passaram a se instalarem nas regiões dos morros, ok, gente? E olha só, o governo desapropriou essas pessoas e não deu nenhum auxílio, nenhum apoio desse processo de reinstalação em outro lugar. E então, além dessa modernização, as autoridades também passaram a defender a higienização da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? O Rio de Janeiro era uma cidade assolada ali por muitas doenças como a febre amarela, varíola e a peste bubônica, devido realmente às péssimas condições, falta de saneamento básico. Então, o médico sanitarista Oswaldo Cruz realizou ali um plano, né, de higienização para poder melhorar o saneamento básico do Rio de Janeiro e colocar fim a essas doenças, e dentro desse plano ele incluiu ali a vacinação obrigatória, que foi aprovada por um decreto-lei do governo. Essa vacinação obrigatória era uma vacinação contra a varíola e ela deveria ser aplicada em todas as pessoas. Então, gente, olha só o que aconteceu. O governo passou a obrigar e a vacinar as pessoas de forma compulsória. Era comum os agentes de saúde invadirem as casas e vacinarem a população. E foi nesse contexto que a população se revoltou em relação a essa vacina, já que não era só necessariamente a questão de se recusar a se vacinar. Havia ali um contexto. Essa era a população que havia sido desapropriada de sua antiga moradia, essa era a população que estava sendo vacinada e muitas vezes não tinham conhecimento, tá, do porquê e do para que era essa vacina. Não houve uma campanha de conscientização. Então a gente tinha o quê? Uma população que estava se revoltando contra a arbitrariedade das autoridades, certo? E então a revolta da vacina acabou culminando ali com conflitos de rua, tal como que é retratado nessa charge aqui que foi publicada na revista O Malho, e nessa charge a gente pode observar pessoas que representam moradores segurando vários objetos, utensílios domésticos, né, contra os agentes de saúde, ok, que tentam ali vacinar essas pessoas à força. Então, essa foi a revolta da vacina. Um outro conflito, gente, urbano, que eclodiu durante a Primeira República foi a revolta da Chibata, que aconteceu em 1910, também na cidade do Rio de Janeiro, tá? A causa desse conflito, viu, foi uma reivindicação e uma oposição de marinheiros contra os castigos físicos que eram comuns até aquele período. Então, como é que funcionou o início dessa revolta, pessoal? Um marinheiro, ele acabou sendo condenado a 250 chibatadas. E o que aconteceu? Esse castigo físico, ele foi absurdo, né? Ele foi realizado na frente dos demais companheiros da tripulação, e aquilo acabou gerando uma revolta entre esses marinheiros que já eram contrários a essa prática, e ainda por cima de verem essa violência muito grande também e essa arbitrariedade em aumentar a penalidade para 250 chibatadas, sendo que naquela época era permitido no máximo 25. Então, esse castigo físico dado a esse marinheiro foi o estopim para iniciar aí essa revolta. Então, muitos marinheiros liderados por João Cândido, apelidado de o Almirante Negro, eles acabaram tomando alguns navios que estavam aportados no litoral do Rio de Janeiro e apontaram os canões desses navios para a cidade e passaram a reivindicar. Além do fim dos castigos físicos, eles também exigiam melhores soldos, que eram pagamentos, espécies de salários, e eles também exigiam a anistia para os revoltosos, ou seja, eles queriam também o perdão para eles que estavam reivindicando essas melhorias, né, e esses direitos, gente. E então uma coisa que é muito importante a gente considerar é por que esses marinheiros se colocaram contra
essa prática, né, essa prática violenta. Bem, muitos marinheiros que compunham, gente, a marinha naquela época, tá, eram descendentes de africanos. Então, as chibatadas, esses castigos físicos, eles eram vistos como prática de racismo, além de serem bastante desumanos. Então, após tomarem esses navios, esses marinheiros fizeram suas reivindicações, o governo, sem ter como combatê-los naquele momento, aceitou, fizeram um acordo e assim os marinheiros colocaram fim à revolta da chibata, mas o governo acabou que não cumpriu com aquilo que ficou combinado e muitos manifestantes, né, muitos revoltosos acabaram sendo presos, outros acabaram morrendo, tá? E o líder da revolta, João Cândido, ele acabou morrendo muito tempo depois, sem ter nem ao menos direito à aposentadoria. Então, nós temos aqui um exemplo de outra questão social que foi tratada de forma violenta, de forma arbitrária pelo governo republicano. Outro movimento, aliás, outros movimentos que marcaram a Primeira República foram os movimentos operários, que consistiam numa série de manifestações, de paralisações e de greves realizadas por operários das indústrias contrários às péssimas condições de trabalho. Ou seja, eles trabalhavam por muitas horas ao longo do dia, recebiam pouco, muitas vezes recebiam o seu salário atrasado. Eles também não tinham direitos como férias, 13º, aposentadoria. O local de trabalho eram locais muitas vezes insalubres, onde eles poderiam se machucar e não havia ali nenhuma espécie de auxílio para poder ajudar esses trabalhadores ou mesmo garantir a sua integridade na realização dessas atividades. Eles também reivindicavam, né, e se colocavam contrários ao trabalho infantil, que era comum naquele período, não era proibido por lei. E olha só, gente, o que é interessante, naquele período, essas greves e essas paralisações não eram práticas defendidas por lei, tá? Mas sim eram práticas vistas como bandalheiras e eram tratadas como casos de polícia. E foi em uma dessas paralisações que um sapateiro, Martinez, ele acabou sendo morto pela polícia. Após o velório e o enterro de Martinez, pouco tempo depois foi realizada uma das maiores greves do período, que foi a greve geral de 1917 em São Paulo, onde os operários das indústrias paralisaram tudo e esse movimento acabou também se expandindo por outros estados que aderiram a essa greve. Em São Paulo, os patrões, para dar continuidade à produção, acabaram negociando com os grevistas, mas no final das contas as reivindicações não foram totalmente atendidas. Então a gente tem o quê? Um outro exemplo de uma questão social tratada também como caso de polícia durante o período da Primeira República, uma fase ali de um governo liderado pelas elites e por militares. E aqui, pessoal, com o movimento operário, eu encerro esta aula, te agradeço pela tua atenção e eu te espero em um próximo momento.